Oi, oi! Seja muito bem-vindo ao Fala Mais, o videocast do Grupo Fala. Nosso objetivo aqui é ter conversas reais, dinâmicas e simplificadas sobre tudo que permeia o universo de comunicação. E hoje a gente tem um convidado de peso. Eu vou até pegar minha colinha aqui, porque o currículo ele é extenso. Então, a gente está aqui hoje com ele, que é estrategista em comunicação, mentor, palestrante, educador, além de ser o número 1 LinkedIn Top Voicer, LinkedIn Creator e instrutor oficial do LinkedIn Learning, e ter aí no seu, na sua treinado, mais de 80 mil alunos. É coisa pra caramba. E hoje a gente está aqui com ele, Mark Tawil. Muito bem-vindo, meu querido. Que alegria estar aqui, depois de quantos anos presencialmente? Porque a gente se encontrou muito online. Anos. Mas é um pouco da vida, né, Cé? Mudou muito, né? Muito. A gente mudou muito, né? É uma vida híbrida. Mas obrigada obrigado por você aceitar o nosso convite, participar aqui com a gente do Fala Mais. Esse é um projeto que eu tenho, é um xodó que meu, legal. então... Eu adorei a apresentação que vocês fizeram, obrigado, viu? Poxa... Mas acho que pra gente iniciar, a nossa conversa, acho que você, Top Voice LinkedIn, muita gente já te conhece, mas se você conseguir apresentar, cara, quem que é o Mark, como você se apresenta hoje, depois de tanta coisa que aconteceu, né? Você tá me chamando de velho? Não, tô falando tá que o tempo passou. O tempo passou. Tá. Então... Comece aí, quem que é o Mark? Bom, primeiro, quem eu sou. Exato. É importante que as pessoas, elas dividem quem eu sou, falam o que fazem. Então, quem eu sou o pai da Cora, do Josh e do Vira-Lata Wood. Eu adoro isso. Só um parêntese, eu começo o nosso onboard na agência, para os novos colaboradores, perguntando isso. E as pessoas sempre, porque eu sou formada. Não, gente, eu quero sem seu LinkedIn. Sai do LinkedIn. É isso. Quem é você? O que a pessoa faz? Na verdade, Exatamente. quem eu sou essa pessoa. Eu sou o pai da Cora, que tem 10 anos, do Josh, que tem 8, e do Woody, que tem 11. O Woody veio antes, é meu primeiro filho. E aí, nas horas vagas, aí sim, o que eu faço? Eu sou um estrategista de comunicação para times empresariais e mentor de comunicação para executivos, C-levels e também para intraempreendedores, pessoas que estão trabalhando, ou para empreendedores também, como você, que estão já com as suas próprias empresas. O que eu faço normalmente? Além de eu trabalhar essa frente, eu tenho outras 3 frentes. A primeira delas, então, vamos chamar de educacional. Eu dou cursos, palestras, treinamentos. A segunda são as mentorias. A terceira frente é uma frente de conteúdo, e conteúdo pode ser desde uma mediação de um bate-papo, um mestre de cerimônias às vezes, mas também escrever conteúdos. Então eu escrevo, faz 5 anos para a Época Negócios. Acompanho. Eu tenho uma coluna chamada Futuro do Trabalho. Vai fazer 2 anos que eu estou na Eletromídia, aqueles painéis que aparecem no elevador, espero que apareça no seu, academia, na minha metrô. Academia todos os Olha, dias. Que maravilha, malhando com o Mark Tawil, que beleza. É assim, né? E aí eu faço conteúdos também, claro, para minha rede social. Porque eu acho, Cecília, que a gente está cada vez mais sendo a nossa própria rede social. Perfeito. Nós somos a nossa própria plataforma. Estou escrevendo um livro, e você me ajudou nisso, para 2025, está um pouquinho atrasado, mas vai rolar, chamado Seja a Sua Própria Marca. Você imagina que eu pensei o livro em 2018. Faz 6 anos. E aí é um tema super atual. Seja a sua própria marca. Quer dizer, não é a marca que a Cecília montou. Porque, aliás, eu te chamo como? Cecília ou Maria Cecília? Pode ser só Cecília. Tá bom. Não é só os negócios que você criou, mas para onde a Cecília for, ela vai levar toda a cultura dela. Perfeito. Eu acho que é isso que eu espero das pessoas, cada vez mais. Eu não estou contratando alguém que sabe fazer alguma coisa, porque eu fazer alguma coisa, como a gente está vendo aqui, os jovens talentos que estão do lado de fora aqui, gravando, editando e tal, vai ser cada vez mais automático. Mas por que eles estão aqui? Porque são eles. Então, o fazer vai ser uma commodity. E eu acho que com inteligência artificial a gente está aprendendo isso. Perfeito. Resposta não é mais o mais importante. O mais importante é saber fazer boas perguntas. Perfeito. Ô, Mark, você, assim, falando de jornada, Você é um cara que começou na Hard News, Jornal, rádio, depois você migrou para agência, então por anos você teve a sua agência de comunicação. 10 anos. Hoje você, é uma pessoa que, você acabou de resumir muito bem essa quem é o Mark atualmente.
E o nosso público, né? Tem muita gente da área de comunicação. Que legal. Então, até você brincou numa entrevista que eu escutei, que foi, eu pivotei algumas vezes a minha carreira. Verdade. Né? Como que você pensou nesse momento de pivotar? Putz, cheguei aqui, agora meu próximo passo, eu quero sair da Hard News e ir pra agência, ou foi algo que aconteceu naturalmente, assim? Como que foi esse estalo, sabe? Você é empreendedora, você sabe que a gente só empreende por 2 motivos. Né? Ou por dor, ou por amor. Ou por necessidade, que eu preciso pivotar, senão eu morro, update or die, ou se eu quero pivotar. Neste momento da minha vida, aos 50 anos, pela primeira vez, estou pivotando porque eu quero. Perfeito. Claro que quando eu saí do Hard News, fiquei 17 anos, trabalhei na Jovem Pan, na Band News, no Jornal da Tarde, depois indo para o LinkedIn, voltei para a Rádio Globo, tive alguns chapéus ao longo do dia. Mas a minha agência durou de 2010, quando eu saí da Band News, depois de muitos anos, fiquei 3 na Band News, 3 na Jovem Pan, e no meio dessas 2 fiquei 8 no Jornal da Tarde. Caramba! Que é do Grupo Estado. Coitado, falecido, que Deus o tenha. Mas, saí de lá, eu já tinha um nome mais consolidado no LinkedIn, porque o LinkedIn Top Voices, que é um grupo de pessoas que engajam naquele ano, agora recortou as listas um pouco, mas o Top Voice Selo Azul, eu fui o primeiro da primeira lista. 16, né? 16. Por isso que eu falo que eu sou o número 1, senão não falaria, né? Na época era numerado. Aquilo me deu uma visibilidade. Eu lembro quando saiu a primeira lista. Lembra? Me deu uma visibilidade, eu nunca tinha sido número 1 de nada, nem em casa. Aliás, em casa eram as crianças, a babá, o cachorro e eu. E aí, quando a gente tem isso, você começa a repensar. Então, todas as decisões, vamos dizer, de 2010, quando eu fui empreender, que eu não fui empreender por necessidade, mas era também. Era um híbrido, de necessidade e desejo. E depois, quando eu tive que pivotar em 2020, teve a pandemia, você lembra bem. Por que eu vou anunciar se eu estou quebrado e parado? As pessoas pararam de ter agência. Então, nós que tínhamos agência, você ainda tem, sentimos muito. Muito. E, felizmente, eu tinha um nome para eu poder também me jogar e fazer palestra, outras coisas, que foi o que eu fiz. Então, ali foi necessidade total. Em 2024, que é esse ano, eu comecei a entender o seguinte: para onde está indo a nossa comunicação? Para onde está indo aquilo que eu te falei das respostas? Porque, de novo, se eu jogo no chat GPT hoje, me cria uma palestra que fale sobre isso, 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 eu posso criar a palestra, o e-book, o artigo, sei lá, 20 posts, 50 frases, em 1 hora. Em 1 hora eu faço tudo. Quer dizer, como é que eu vou contratar alguém para ficar um mês inteiro trabalhando para mim, para que essa pessoa faça 5, 6 artigos? Isso não existe mais. E mais do que isso, por que eu vou contratar uma agência inteira para fazer isso para mim se eu posso colocar um estagiário dentro? Pelo amor de Deus, eu faço isso. Mas o trabalho... Não, mas para te dizer o seguinte, sim. E você também tá pensando nisso. Cor? Que é o quê? A gente usa, né, se dentro do nosso dia a dia. Super, é uma ferramenta. Exato. Mas para que a gente possa ofertar valor, que é o que você faz, né, você tem o Fala Hub, eu sou o Mark Hub, pessoa física. A gente precisa se reinventar. Porque, de novo, e aí eu te faço uma pergunta, é uma pergunta mesmo. Você prefere hoje contratar uma pessoa, Mark Tawil, 50 anos, autoridade, papapá, ou você prefere contratar a Rafaela, que tem 25 anos, tem pouquíssima autoridade, mas manja muito de chat GPT? Quem você contrata? Cara, depende da posição. Não, tudo bem, tô falando no dia a dia. A Rafaela, ela é uma boa pessoa. Ponto. É isso. Então, a gente tá fazendo mesclando muitas gerações lá no grupo. Vamos falar disso. Isso tá sendo incrível. Não, vamos falar disso. Mas o ponto da mesma maneira que você pensa assim, as empresas também pensam assim. Então, de novo, não é uma questão de, eu tô pensando... Você tem que mudar, você tem que pivotar o tempo todo. E os prazos para esse pivô, aliás, para quem não sabe, pivô é porta-pivô, porta giratória, aquela de banco, por isso que você gira. Os prazos para pivotagem estão cada vez menores. Você não pode olhar e falar, não, daqui a 5 anos eu quero estar... Você até pode, mas você sabe que não é assim. Porque vai apresentar outra Covid, mais uma guerra, né? Você vai ter uma nova inteligência artificial que vai sacudir tudo. É assim que a gente vai viver agora. Forecasts mais curtos. Só para te resumir, eu acho que essa reinvenção que agora eu estou fazendo de novo é uma reinvenção de olhar para dentro, de me reestruturar e dizer o seguinte, num mundo que tem tanto picareta que ganha dinheiro, num mundo que tem tanta gente que vive diversão,
que a pessoa não tem opinião própria, mas ela faz uma versão de alguma coisa, num mundo em que as novas gerações se aprofundam tão pouco, mas ao mesmo tempo tem muita escala, qual é o meu papel? Perfeito. Não só como comunicador, como tudo. Porque, de novo, você não vai contratar o comunicador Mark, você vai contratar o Mark. Você não chamou aqui o Mark comunicador. Tem muito mais gente legal, interessante, bacana, que você olha e fala, putz, não bate o santo. E tem muito mais gente com inúmeras qualidades técnicas do que eu, que você falou, putz, não tem por que chamar. Então você me chamou por alguma coisa. E aí eu acho que vem uma coisa, Cecília, do posicionamento, que são 3 perguntas. Quem é meu público? Qual que é a dor que eu soluciono e qual é o meu diferencial? E eu acho que eu tô aqui e você aí por causa dos nossos diferenciais. Perfeito. Acho que já casando aqui com uma próxima pergunta, que é a questão de erros, né? Quando uma pessoa pensa em vou começar a me posicionar, vou começar a trabalhar minha marca pessoal, seja o motivo, Sim. né? Erros, assim, como que você enxerga isso? Quais são os principais erros? Porque até a gente falando né, antes da gravação, a questão das pessoas não se conhecerem, perderem a autenticidade, né? Elas não têm mais isso. Eu, enquanto agência, assim, muitos veem, Cecília, eu quero ser o próximo fulano. Só que a pessoa esquece que o fulano teve uma jornada. Imagina, que nem né? o Mark falar, quero discursar como Barack Obama. Só falta ser o Obama. Tipo, como que no seu dia a dia você enxerga, né? Você tem contato com muitas Sim. pessoas, diferentes níveis, diferentes profissões e cargos. Eu acho que o que grande é comum, erro assim? hoje é o erro da procrastinação. É o erro de não começar. E por que eu tô te dizendo isso? Todo mundo procrastina. Eu procrastino pela sua risadinha, você também um pouco. Todos nós, Acabei nós. de lembrar aqui da minha sócia falando um negócio, Cecília. Eu falo, Mas todos nós. O que eu quero dizer é o seguinte, existem inúmeros exemplos de pessoas que prosperaram. Pegar um nome X, Whindersson Nunes. Piauí, o estado mais pobre do Brasil. Bonito ele não era. Mas ele fazia imagens do quarto dele. Quer dizer, um menino do Piauí, certamente pobre, não era um galã de novela. Desculpa, Whindersson, você está assistindo, agora você é. O que eu quero dizer com isso? Um cara desses é o maior influenciador do país hoje. Faz televisão, faz esporte, ganha dinheiro de inúmeras formas, é um cara brilhante, eu já vi várias entrevistas dele quando ele fala mais profundo, é um puta cara. O que eu quero dizer? Você não precisa mais da estrutura como a gente precisa, você não, mas como a gente da minha época precisou. Eu preciso trabalhar na Globo, na Jovem Pan, no Estadão, na Folha e no UOL. Que era o que tinha, entre aspas. Esses selos, eles começam a representar o que a pessoa é, né? Que ele é importante. Né? Eu escrever no Globo hoje, ou na Época Negócios, é a Época Negócios que está me validando. Se eu escrever no meu Facebook, é uma outra história. Agora, só tinha aquilo para trabalhar. E com a internet, 30 anos atrás, depois foi melhorando, a gente percebeu que todos nós somos a nossa rede social. E eu acho que isso validou as pessoas que botaram a cara. Você tem visto isso muito no TikTok, né? Pessoas que, de novo, que nunca trabalhariam Te pegou o TikTok? Numa empresa, não me pegou ainda. Eu apaguei tudo para poder entrar de uma vez. Tô procrastinando. Somos e aí, dois, viu? Aí vem o segundo erro, que é o meu. Você tem o primeiro erro, que é não começar. Você tem o segundo erro, que é um sabotador enorme, que é o da perfeição. Eu preciso entrar no TikTok já como o Mark Tawil. Quando, na verdade, ninguém começa. Se você vir os vídeos da Virgínia, se você vir os vídeos do Primo Rico, o Primo Rico falava assim, oi, tudo bem? Sou Thiago Negro, papapá. Desse jeito. Hoje ele entra assim, e aí, galera, como é que vocês estão? Porque, de novo, é tempo. Outro dia eu vi um vídeo do Riezer. Fazia anos que eu não vi o Riezer. Anos. A hora que eu vi, eu falei, cara... É ele? É outra pessoa. Outra pessoa, leve, papapá. E eu lembro das primeiras entrevistas dele, acho que ele colocou outro dia, super tímido, papapá. E ele era mesmo, um menino, ainda é, né? Pra te falar o seguinte, ninguém começa aqui. As pessoas começam aqui, mas você tem que começar. Então acho que o primeiro erro é não começar. O segundo erro é se sabotar nesse sentido. Feito é melhor que perfeito. Então não adianta você nascer perfeito, porque, como diz o Rony da Reserva, que você conhece bem, quem nasce perfeito já nasceu morto. Porque até você nascer, outras empresas fizeram. E aí você tem um terceiro ponto, que é esse da comparação. É importante você modelar algumas pessoas. Eu tenho certeza que você, como comunicadora, se inspira em vários comunicadores. Eu também. A questão é, eu estou me inspirando
ou eu estou deixando minha autenticidade de lado, que é meu encontro comigo mesmo, e hoje ele está muito mais fácil você ser autêntico, né? Se você tinha uma garota, por exemplo, 5, 6 anos atrás, de dreadlock, de black power, indo buscar um trabalho num banco, certamente uma mulher preta ia ter uma outra recepção que ela tem hoje. Total. Né? Pode não estar bom hoje, mas é uma outra recepção. A gente está muito mais aberto à autenticidade das pessoas. Se fala de gordofobia, se fala de transfobia, se fala de doenças raras. Eu sigo um monte de gente, eu gosto muito da pauta da inclusão. Então, cara, quantos influenciadores autistas a gente tem? Eu mesmo sigo uns 3. Sigo outros 3 de síndrome de Down. E por quê? Porque são pessoas que estavam à margem de uma sociedade, mas que com a internet e os novos tempos, elas se permitiram e ganharam terreno porque elas são pessoas incríveis. Ou seja, a gente tem essa oportunidade hoje. O que eu vejo é que as pessoas modelam querendo ser o Barack Obama, querendo ser, sei lá, o Thales Gomes, o Alfredo Soares, que é ótimo. Mas você pode pegar alguma coisa dessas pessoas sendo você. Perfeito. Eu acredito muito nisso, e quando a gente vai falar sobre qualquer estratégia de comunicação, né, se a pessoa ela não se conhecer, não entender quem que é o público dela, não entender qual que é o meu diferencial também, fica muito mais difícil, né, ela conseguir sair daqui e dar o primeiro passo, assim, também, né? Quando você tinha 12 anos, em 2002, você é de 90, não? Sou de 89. 89. Quando você tinha mais ou menos 12 anos, houve no Brasil o primeiro Big Brother Brasil. E quem ganhou foi o Kleber Bambam, que tá hoje aí fazendo boxe. O pessoal fala da Juliette, mas o Kleber Bambam tá há 20 anos aí na mídia, verdade, né? É verdade. E não canta. O que eu quero dizer? Naquela época, o sonho de qualquer Big Brother, além de ganhar o prêmio, era pousar na Playboy das mulheres, a maioria delas, já saiu meio que com contrato engatilhado. Né? Me lembro. E o homem fazendo uma coisa ou outra. Com o tempo, e olha quanto mudou, a gente tem praticamente 2 gerações. Os millennials, que inclusive hoje estão no programa, e geração Z, que foi crescendo vendo o Big Brother. Hoje, a última coisa que importa lá dentro, para a maioria, é o prêmio. Que a pessoa quer exposição. Porque ela sai com contratos que pagam 3, 4, 5 vezes aquele prêmio. Se você for inteligente o suficiente. Tem pessoas que não ganharam o prêmio, como a Sabrina Sato, mas que fizeram de lá uma carreira. Aquela outra mulher maravilhosa, esqueci o nome dela. A Grazi Massafera. Que agora a Massafera é a Maia Massafera. Onde que eu quero chegar? Mudou a dinâmica. Mudou a dinâmica. Hoje você não compra só na loja. Você vê um influenciador que te influencia para te dizer, ó, você chega na loja sabendo mais que o vendedor. Então tudo isso, eu já esqueci a tua pergunta, tudo isso fez com que a gente percebesse que qual foi a tua pergunta inicial? Porque eu ia fechar o raciocínio. Aquela que eu também já esqueci. Tô pensando aqui na próxima. Não, tudo bem. Não, mas falando um pouco das pessoas, né, se conhecerem, conhecer o público, conhecer Perfeito. Qual que é o objetivo dela. Perfeito. Existe uma inocência. Eu vou no Big Brother, eu vou tentar ganhar. Pô, quem sabe eu fecho a Playboy na saída. Hoje em dia não. A pessoa já tem tudo esquematizado. Não, sai com tudo amarrado. Ela sai com tudo amarrado. Então, essa inocência se perdeu. Tá. E o que eu quero dizer é o seguinte, se você quiser realmente, se você for um líder, uma líder, se você for uma pessoa que pode investir nisso, ou mesmo se você não puder investir, mas você pode estudar a respeito, faça o caminho profissional. Vá pela Fala Hub, contrate o Mark e outros profissionais. Porque neste mundo, como diz um filósofo brasileiro chamado Galvão Bueno, não tem bobo no futebol. Total. As pessoas já entram sabendo. Total. Até fazendo uma observação, assim, tem muita gente que não entende. E por que que uma influenciadora como a Jade Picon foi pro Big Brother, né? Acho que é legal até a gente ver também um pouco da questão das plataformas e como a gente pode furar a bolha, né? Sim. Não é porque ela tem milhões de seguidores no Instagram dela que ela é conhecida no Brasil, sabe? Tem um detalhe. Tem um lado bom. E a Jade Picon ficou ali como é que fala? Nesse limbo. Foi pra novela depois. Sim, mas ela poderia ter saído como vilã. Total. Ela saiu no meio termo. E teve gente que infelizmente saiu como vilã. A Carol Conká. Então, a Carol Conká entrou com 1,5 milhão de seguidores, saiu com um pouco menos. E até hoje não saiu disso. Caramba.
99% de rejeição. Eu lembro. Claro que tem várias camadas disso, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe o risco também. E você teve o neto do Silvio Santos, Thiago Abravanel, que não quis se posicionar. Ele saiu de lá como isentão. E quis sair por quê? Porque ele viu que ou ele se queimava para poder crescer, ou... Deixa eu me adiantar aqui Claro, e não fazer besteira. Porque no final das contas é isso. Você viu, o Davi ganhou o Big Brother e hoje tá super queimado com um monte de gente. E você tem pessoas como a Juliette que, sei lá, a Juliette foi um cataclisma, né? E que saiu de lá hiper bem posicionada. O próprio, como eles chamam? O menino que trabalhava com a Juliette, que estava com a Juliette no negócio. Alguém lembra? É o... Brasil. Não, é o... Quem lembra? Gente, o Gil do Vigor. O Gil do Vigor é um cara pobre, gay, nordestino, que chegou lá com as duas mãos para trás, não é nem uma frente nem outra atrás. Hoje, ele estuda no exterior, ele está super bem posicionado na questão de finanças e ele é apresentador da Globo em horários particulares. Ou seja, de novo, você não precisa ganhar, mas você tem que se jogar. E se jogar, tem os dois lados. Se você se jogar bem, ótimo. Se jogou mal, é Carol com K. Então, o que você quer? Você vai tomar esse risco? São perguntas, né? Marco, falando de uma pergunta mais técnica aqui, né? Saiu uma pesquisa no LinkedIn esse ano que a skill mais procurada por todos os recrutadores é a skill de comunicação. Perfeito. O que isso quer dizer na prática? Vou te falar na teoria, tá? Depois eu vou pra prática. Perfeito. Primeiro, na teoria, todo mundo precisa comunicar bem. Primeiro, na teoria, as pessoas entenderam que um problema de comunicação deixa dinheiro na mesa, que um problema de comunicação faz com que estoure uma crise que você não consegue mais mitigar, porque ela vai para a internet e depois vai para o WhatsApp. O problema não é a rede social, o problema é o WhatsApp. Que aí chega na tua tia e que fala, nossa, que drogado, meu Deus. E nem sabe o que é, e não era nada daquilo. Então, a gente vive um tempo de cancelamento e de exposição. Expose. E isso é muito sério, muito grave, porque assassina reputações. Então as empresas perceberam e disseram, levantaram a bandeira. Comunicação. Essa é uma pesquisa do LinkedIn Global com a SensoWide, é uma pesquisa séria. E a primeira skill do contratante é a comunicação. Porque ele percebeu também que o comunicador é o vendedor, mas também é a pessoa que atende o telefone. Quer dizer, hoje em dia menos, né? Ninguém atende o telefone. Mas também é a pessoa que está no LinkedIn, é analista. Por quê? Porque esse analista vira embaixador da marca. Se eu tenho um problema hoje com a Vigor, pensar no Gil do Vigor, eu não vou procurar o CEO, vou procurar minha prima que trabalha na Vigor. E ela pode ser desde a limpeza até o CEO. Eu não vou procurar o CEO. Mas, se eu não conseguir nada, eu vou jogar na rede social. Então, de novo, é tudo muito misturado. Isso é a teoria. E a prática? A prática não existe. A prática não existe. Você sabe do que eu estou falando. As pessoas não acordam um dia e falam assim, vou contratar uma consultoria em comunicação. 90% das consultorias, e muitas delas são baba-ovo total, elas são contratadas para reesquematizar alguma coisa, para trazer cultura, para trazer papapá. E a comunicação, ela é o quê? Ela é, na verdade, um pano de fundo. Eu vou comprar um curso de Instagram, porque ali eu sei 3, 4 coisas que eu vou clicar e vai me dar mais seguidor. Mas e a comunicação? É automático, né? Se me der seguidor, a comunicação é que eu tô indo bem. Tá funcionando. Tá funcionando. Então as pessoas não têm essa dimensão. Eu acho que a comunicação, infelizmente, ela tá muito relegada a um plano ainda muito intelectualizado no Brasil. As pessoas ainda olham como uma coisa supérflua. Elas ainda olham como a cereja do bolo. Assim, se eu sou realmente um CEO e preciso me posicionar e papapá, aí eu contrato. Mas a média gerência, pega o Ricardo, que é super simpático, pega o Lucas, que é um cara super pra frente, ele fala bem, as pessoas gostam dele. Tem essa frase, ele vai lá né? e faz Fala bem. o pitch, ele fala bem. Agora, o falar bem, e aí eu acho que entra o nosso trabalho, o falar bem, o sou comunicativo, ficou para trás. Tá. E eu acho que o contratante está percebendo isso. A comunicação hoje, e eu falo muito disso, ela é estratégica. Ela é uma vertical do negócio, que vai de ponta a ponta. E eu acho que é isso que as empresas não entenderam ainda. Quanto mais preparado você tiver na tua comunicação, menos crises você vai ter. Colaboradores melhores vendedores e mais sabedores do negócio você vai ter. E acima de tudo, você consegue ler as outras pessoas. Num nível que você consegue criar
uma resposta que seja personalizada. Ou seja, se eu estou sentado aqui com você, não adianta, já peço desculpa pelo bichinho do tá, pessoal? Não adianta eu trazer aqui as respostas de outro podcast. Não adianta eu trazer aqui aquilo que eu falo para todo mundo do mesmo jeito. Eu preciso personalizar. Porque a Cecília tem uma outra visão. E isso vale muito também para o cliente. O cliente não quer uma abordagem, uma venda de prateleira. Ele quer ser percebido como ele mesmo. E aí vem uma frase que eu uso muito. Não trate o outro como você gostaria de ser tratado. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. O que adianta eu vir aqui e falar um monte de coisa que é bom para mim? Se o teu público está acostumado com você e se você está esperando outra coisa. E eu acho que isso faz parte da comunicação. Conheça teu público, escolha a solução que melhor fita com você e o porquê eu. Qual que é o meu diferencial? Então eu tento trabalhar isso, que é um conceito dos anos 60. Estou reinventando a roda. Agora, claro, os canais, os contextos... As gerações, né? Acho que isso você fala muito, né? Tudo sobre isso a questão personaliza geracional. a mensagem, exato. Tá. Falando um pouco dessas gerações, né? Eu estudei você antes da gente sentar Fico aqui, feliz. né? E eu escutei você falando que hoje, no mercado de trabalho, a gente tem 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo. 6. 6? 6. Pô, eu vi errado. São 6, então. 6. Quando a gente fala de comunicação, o que ter 6 gerações uma ao lado da outra, né, impacta? Eu sou instrutor oficial do LinkedIn Learning. E eu tenho 6 cursos, todos sobre comunicação e inteligência relacional. Eu acabei de gravar um 7º sobre diálogo multigeracional, falando exatamente sobre isso. Que legal. É assim. Pela primeira vez a gente tem 6 gerações, como você falou. A gente tem a geração silenciosa, ou seja, pessoas que nasceram entre 1928 e 1945. São Joe Biden, Abílio Diniz, que se foi, mas estava aí. Pessoas que estão trabalhando. Joe Biden é presidente do maior ou do mais rico e potente país do mundo. Certo? Depois você tem Baby Boomer, que devem ser os seus avós. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão, começou a nascer, está na faixa de uns 70, mais ou menos, 70 e poucos, Luiz Helena Dona Trajano. Luiz, exato. Depois você tem a geração X, que é a minha, eu tenho 50, nascidos entre fins dos anos 60 até mais ou menos meado dos anos 70, quase para o final. Então as gerações, elas tinham mais ou menos 15 anos. Na faculdade a gente aprende isso, né? Na tua faculdade. Na minha quando faculdade. Quando você estudou. Porque hoje as gerações diminuíram. De 80 até 90 já encurtou. Você tem a geração Y, que é uma anterior à tua. E a geração Y é uma geração do quê? De informática. Ela não é uma geração digital, não tinha internet. Só que o pessoal confunde a Y com a tua, que é a Millennial. Você vai ver muita gente falando que Y é Millennial. Não é. O Millennial é um late Y. E ele tem esse nome porque você nasceu com a internet. Você nasceu num mundo com internet, que é uma outra história. Chegou para você livros, chegaram para você outras histórias, chegaram para você programas de televisão, você pôde ver desenhos divertidos em outro idioma, você pôde falar com a tua família de uma outra forma, a comunicação mudou. Como é que fala? As fronteiras diminuíram. Agora pulverizaram, mas as fronteiras diminuíram. Então o millennial, que nasceu no final do milênio, ele é mais ou menos de 90 a 2000. E por que 90 a 2000? Porque 2000 nascem os Gen Z, geração Z. Então conta comigo. Vamos lá. Silenciosa, Baby Boomer, X, Y, Millennial e Z. Todos estão trabalhando. Se eu perguntar aqui, Lucas, você tem quantos anos? 28. Digamos que o Lucas tivesse... O do Lucas é um Millennial Z, vai. Por quê? Porque o Z nasceu em 2000, os primeiros. Você tem 24 hoje. Então ele é quase um Z. Você é Millennial, daqui a pouco você faz 40, daqui a alguns anos. Mas você então pegou a rebarba dos Millennials, o comecinho dos Millennials, que já fazem 40 anos. E aí você tem uma outra geração, aliás, 2 novas gerações. Você tem a minha filha Cora, que nasceu de 2010 até 20, ou seja, Cora e Josh, são alfa. Aí você vai dizer, bom, mas alfa tudo bem. Não, eles consomem, eles jogam games. Totalmente. Eles têm os influenciadores deles. E você tem uma geração que aí eu não sei se é beta, que é a molecada que já tem 4 anos. Nasceu em 2020. Que muita gente chama de geração Covid. Olha que loucura. Então, de novo,
Como é que eu comunico para todas elas? Se eu não consigo ter uma mensagem única. Se você vai... Você já foi para os Estados Unidos? Você vai para os Estados Unidos naqueles supermercados, você tem um monte de camiseta tamanho único. Hoje em dia não fita mais. Não adianta. As pessoas querem uma camiseta que caiba nelas. Então o que eu vejo? Você vai ter que estudar mais. Você vai ter que se preparar para ler melhor o outro. E quando você conseguir ter essa sensibilidade de não dizer para o millennial ou para o Gen Z, o que você tem de idade eu tenho de experiência. E o Gen Z não olhar para mim e falar, esse boomer, até porque eu não sou boomer, esse boomer com essas ideias velhas, a gente vai conseguir ter um diálogo que o mais novo olha para o mais velho e fala, porra, eu tenho a aprender. Esse cara aqui tem que me ensinar. E o mais velho posso olhar para o mais novo e falar, meu, eu tenho muita experiência, mas o moleque tá ganhando milhões, alguma coisa ele tem, sabe? E eu acho que isso já está acontecendo, essa é a boa notícia. E por quê? Adivinham o fator que juntou isso? O fator? O evento. Não sei. Pandemia. Pandemia. A pandemia é verdade, foi com que... juntou os netos com os avós, dentro de casa, no mesmo ambiente. Perfeito. Aí você percebeu o seguinte, tem jovem de alma velha e você tem velho de alma nova. Primeiro ponto. Na NRF desse ano, a feira de varejo global que acontece em Nova York, a Camila Salek, que é uma super empreendedora do ramo de varejo, na verdade ela é uma pesquisadora, empreendedora da Vimer Consultoria, ela trouxe uma história super interessante. Ela fez aquele download, né? Ela vai em tudo dessas feiras, mas ela trouxe um download. O download diz o seguinte, existe uma tendência chamada Eclectic Grandpa, vovô eclético, que é o quê? Os jovens, eu não, mas você, entre outros, que começam a usar uma camiseta, como é que fala? Um coletinho de avô, uma boininha de avô. Por quê? Porque eles Só vejo isso no TikTok, gente. Pois é. Isso é uma tendência de varejo. Por quê? Porque eles começaram a conviver com os avós. Pô. Você tem meninas jovens usando camiseta de time, que não usava. As lojas agora estão fazendo camiseta de time. Por quê? Porque conviveram com os pais, acharam legal. Então veja como o diálogo intergeracional, ele não molda só a relação de casa e não molda só a relação do trabalho. Tá tudo muito misturado, porque a gente foi trabalhar em casa. Perfeito. Né, quando eu tinha comentado no início, lá na agência, a gente, né, eu sou uma pessoa nova, fundei a empresa que tinha 24 anos. Lembro. Nossa. Então... Que é novo até para os padrões de hoje, tá? Né? Eu preciso reconhecer isso. Não, e outra, 10 anos atrás, não tinha esse mundo que tem hoje, né? Não, mudou muito. Mudou super. muito. Mas eu tinha, né, o meu time era um time muito novo, galera jovem pra caramba. Ainda somos, né? São. Mas hoje a gente tem pessoas mais velhas, né, no nosso time, 50, um pouquinho mais, assim. Legal. E isso tá agregando muito, né? Então eu tenho a de 19 e eu tenho o de 50, vai. Que bom que trabalhando você faz um ao lado do visão. outro. E aí isso é muito legal, assim, porque a gente, até a questão de tecnologia, às vezes uma pessoa mais velha que nunca se ligou tanto, às vezes jornalista fala, né? Não tá ali no dia a dia. Aí a pessoa vai, senta, mostra como é que faz. E aí o mais velho trabalhou ali redação, era completamente diferente, né? Clipping, a galera falava... Nossa, clipe ainda a gente existe tinha clipping? Não, clipping tem, mas tudo digital. A gente usa uma ferramenta que tem Você não recebe aquele livrão? Aí a gente contou esses dias para essa garotada. Gente, antes a gente lia o jornal, a gente recortava, Nossa. a gente fazia um livro, né? Então trazer Fiz um muito pouquinho isso. também, né, dessa evolução da profissão, né? É algo que está agregando muito. É interessante, porque você está trabalhando uma diversidade que ela é pouco falada. O pessoal só reclama, mas fala pouco. Que é a diversidade etária. Todos os recortes são importantes. Vou falar sobre isso aí no próximo post. Todos os recortes são importantes. Né? Um recorte racial, super importante num país racista como o nosso. Total. Você tem um recorte de gênero, que melhorou. Mas agora a gente tem o gênero dentro do gênero, que é uma outra discussão. E você tem inúmeros recortes. E esse é super importante. Agora, eu vi um vídeo outro dia. Quem quiser me acompanhar, da minha arroba de contato. Por favor. É @markitawil em todas as redes. A gente vai deixar aqui também na legenda. Por favor. E não é mais telefone de contato, né? Não, sempre o arroba. Arroba de contato. E eu vi um vídeo do Walter Longo, que é um super especialista em marketing, que ele dizia isso. Na era da inteligência artificial, vai se dar melhor quem é mais velho. Como assim? Né? Se o moleque, a menina que tem já a visão. Não é isso. Os mais novos, infelizmente, eles têm um vocabulário do americano dos anos 50.
A nossa escola de base é muito ruim. A nossa escola particular é muito ruim. É verdade. Ela é cara e ruim, né? A escola mais cara particular aqui do Brasil, a pessoa tem dificuldade de entrar, talvez, um dos piores da Europa. Caramba. Claro, imagina. Então, assim, para te dizer o seguinte, o mundo mudou tanto. Até porque o mais velho ele vai saber fazer as perguntas corretas, de uma forma mais correta, isso. né? Ele tem o vocabulário, ele é. tem as perguntas e ele tem uma espécie de senso crítico. Total. Ele não vai engolir tudo que vem. Total. Então, assim, se eu pergunto para o ChatGPT, me apresente 5 teorias da comunicação, ele vai apresentar. 95% das pessoas vão recortar e colar. Elas não vão se preocupar em ir lá, pesquisar, entender, falar, é isso, puta, não é isso, meu Deus, tô passando fake news, tô passando vergonha, básica. Ou pior, estou passando uma informação que vai prejudicar pessoas. Totalmente. Porque fake news mata. Matou em 2014, quando você lançou a tua empresa, uma mulher no Guarujá, que ela foi arrastada, apedrejada, porque colocaram uma foto dela no Facebook como sendo uma magia negra, e não era verdade. Nossa. Ela foi espancada até a morte. Meu Deus. Linchada. E mata inúmeras pessoas no Matou mundo esse inteiro. ano. A gente acompanhou, né? Na Índia, você tem estupros coletivos. Por quê? Porque muitas vezes alguém colocou a menina, sei lá. Então você tem no mundo inteiro esse tipo de problema. Você tem governos que caem, governos que são eleitos. Você tem a internet hoje é um outro esquema, né? Completamente outro. Tanto que você tinha a Deep Web e agora você tem a Dark Web, que é muito pior. Então, que mundo é esse que a gente está vivendo? Total, total. Galera. Não vim aqui para deprimir ninguém, tá? Não. Mas é contexto, é importante que a gente tenha, né? Sim. E, Mark, falando um pouquinho de inovação, tecnologia, metaverso que foi, a inteligência artificial, né? Você acompanha há muito tempo tudo isso, né? Qual que, na tua visão, são algumas tendências, assim, para o nosso mercado, sei lá, esse ano? A gente não fala muito daqui 5 anos, né? Mas não tem como. Num curto prazo, vai. Vamos falar de um curto para médio prazo. Exato. Primeiro, a personalização, que é muito forte com a inteligência artificial. Você imagina o seguinte, você tem quantos colaboradores, mais ou menos? Quase 60. Caramba, 60 colaboradores. Cara, uma cidade. Então, assim, se você, de novo, fizer uma festa de aniversário toda sexta-feira, a mesma festa, as pessoas vão enjoar. Se você pegar uma característica de cada um e aprofundar um pouco mais, fizer uma coisa mais customizada, todo mundo vai se sentir incluído, aumenta o pertencimento. Isso vale para o colaborador, mas vale para o cliente também. Okay. E a inteligência artificial te ajuda nisso. Por quê? Porque a inteligência artificial não é só a resposta, que, de novo, é a commodity também. A inteligência artificial é a criatividade, e eu tenho certeza que você usa isso, e eu também uso, para você ter outros olhares. A minha sócia fala muito, né, ela cuida da nossa parte de branding, ela fala que que a gente precisa ter esse olhar criativo, né? Sim. Então, pode vir inteligência, a gente usa, ajuda na agilidade, super. Mas a criatividade, o nosso olhar, assim, é o que também ajuda, é um casamento positivo, né? Tem um cara brilhante, chamado Eco Moliterno, publicitário, desenhista de mão cheia também, não sei como é que fala, ilustrador. É um cara brilhante. E ele fala uma coisa maravilhosa. Criatividados. Que é esse híbrido, né? E eu vejo que ele fala de um jeito tão inteligente que acho que é mais ou menos isso, né? Você usar os dados ao seu favor, mas aprender a ler, aprender a interpretar, aprender a usar. Por isso que a gente está vendo hoje inteligência artificial ganhando concurso de fotografia. Um prompt. Você vai dizer, bom, mas inteligência artificial é arte? Não sei. Entende o que eu tô falando? Total. Então, de novo, quando o ChatGPT foi lançado, tinha 200 livros na Amazon 3 meses depois, escritos pelo ChatGPT. Então, assim, a revolução tá aí, abraça quem quer. Assim, né? E eu acho que a gente tem que usar isso ao nosso favor. Então, o que a revolução da inteligência artificial pode nos ajudar? Primeiro, personalização. Perfeito. Segundo, corte de custo. Perfeito. Mas pessoas são custos? Também. Se você pega 5 pessoas e 2 estão, coçando, você não precisa delas. E aí você percebe o seguinte, cara, será que eu preciso mesmo pagar 5 pessoas? Aí você vai me dizer o seguinte, puta, mas para onde elas vão? Isso não é um problema teu, isso é um problema delas. E aí entra, eu acho, uma frase que eu ouvi do Mário Trentin, que é um amigo meu, que é muito sábio. Você não vai perder o emprego, pessoal, ouve essa, tá? Que essa é importante para vocês aqui também. Você não vai perder o emprego para inteligência artificial.
mas você vai perder o emprego para quem entende de inteligência artificial mais que você. Então, quanto menos você se qualificar, quanto menos você abraçar a ideia rápido, quanto menos você olhar e falar, não é para mim, azar é teu, não é do empregador. Porque o empregador, eu vou lembrar o que você falou aqui no início, ele vai olhar para as meninas daqui, para ele ali e falar, bom, eles não têm todo esse polimento do tempo, talvez não tenham todos os cursos, mas eles manjam da inteligência artificial. Então é eles que eu vou contratar. E aí o ponto é, pessoas dos 50, que é meu caso, o teu colaborador, se elas não se coçarem, se elas não abraçarem, se elas não entenderem que o mundo mudou, se elas não tiverem isso na ponta da língua e se qualificarem para isso e se atualizar, update or die, elas estão fora. Como estiveram fora muitos profissionais ao longo das últimas décadas, a gente passou porque não por abraçaram. muitas revoluções, Claro, né? a internet então, foi uma delas. Exato. A gente tem que se adaptar. Se você não tivesse um site nos últimos 30 anos, o que você faz? Se você tivesse uma rede social ativa nos últimos 10 anos, o que você faz? Quem não é visto não é lembrado. Total. Entende? Então, eu acho que o primeiro ponto é a questão da customização. Vale para as pessoas internas, vale para os jobs, vale para o cliente que quer ser tratado como ele quer ser tratado. Ponto. Segundo ponto, a questão dos custos, que é super importante. Uma terceira questão, deixa eu pensar aqui, que é forte também quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que é a própria maneira da gente repensar as competências. Se fala muito de meta-skilling, conhece, não? Não. Que é o aprender a reaprender. Tá. Como é que a Fala Hub está criando seus... Fala. Ou Fala Hub, porque é um hub. É que você falou as hard news e as hard news, mas eu falo o hard news, por exemplo. Perfeito. Curioso, né? Então, como é que a Fala Hub está neste momento... A Fala, né, óbvio, né? Como é que a Fala Hub, neste momento, está trabalhando a sua própria inteligência artificial? Quem faz isso de uma maneira brilhante é o iFood. O iFood é uma empresa de tecnologia e que ama comida. Tá. Tecnologia que ama comida. E, aliás, o Diego Barreto, que é o CEO agora, tem um livro sobre isso, chamado O Executivo e o Cientista. Acho que é mais ou menos isso. Me perdoa se não for, ou é executivo cientista ou cientista executivo. E eles falam justamente dos últimos 4 anos dos processos do iFood e inteligência artificial, que é uma baita tendência que eles leram primeiro. Não adianta eu ter só o ChatGPT na Fala Hub. Eu vou ter que criar uma inteligência artificial proprietária que valha para o meu hub. Porque se eu tenho um restaurante... Se eu tenho aqui uma empresa de lab, se eu tenho aqui o Deep Growth Podcast, não vai ser necessariamente o teu podcast. Vai ser o podcast do Deep Growth, que tem de novo, a cultura dele, o DNA dele e tal. Então, essa é uma tendência também, de como é que eu crio minha própria inteligência artificial, como é que eu alimento a máquina para eu ser servido por ela, aí sim, do meu jeito, que é uma questão, de novo, de personalização. Totalmente. Porque essas 3 tendências... Perfeito. Uma outra tendência que é muito importante, que permeia isso, mas não é isso, que é a empresa-escola. Que eu acho que isso você deve viver com certeza, né? Não adianta a pessoa ir lá e mexer. A pessoa tem que ser qualificada para isso. Antigamente, as empresas te obrigavam a ficar. Então, vou te pagar um MBA na Fundação Dom Cabral. Tá bom, Cecília? Só que você tem que ficar comigo mais 2 anos. As pessoas faziam isso para amarrar o colaborador. Isso não existe mais. Né? E outra, as novas gerações migram. Você não vai ver gente trabalhando há 15 anos com a mesma coisa, 20 anos. Quando eu entrei na Jovem Pan, em 97, faz 27 anos. Quer dizer, outra vida, né? Você tinha 7 anos de idade. Tava lá no Tocantins ainda. Exato, no Toca, né, pros íntimos. Aliás, palmas. Desculpa, pessoal. É assim, quando a gente tem essa questão, até esqueci o que eu ia falar. Da Jovem Pan, as pessoas fazerem carreira. Quando eu entrei na Jovem Pan, tinha colaboradores que estavam lá fazia 50 anos. 50 Eu tenho um cliente que tem isso, uma vida inteira. Pessoas assim. E não é que elas estavam como CEO ou ganhando como CEO. Elas estavam lá fazendo o trabalho delas, que era uma outra relação de trabalho. Hoje, o que a gente vive é um mundo multipotencial. Então, você tem a Cecília, que é CEO da Fala Hub. Você tem a Cecília, que é boleira, gosta de fazer bolo. Você tem a Cecília, que é fotógrafa. Você tem a Cecília, que, se precisar, ela vai ser motorista de aplicativo. Você tem a Cecília, que, se precisar, ela vai ser voluntária no Rio Grande do Sul. E precisa, né? Vai ser voluntária no Rio Grande do Sul. De novo, você tem a Cecília, que vai ser mãe.
você tem a Cecília Irmã, são muitos badges, né? Muitos chapéus ao longo do dia para você cuidar. E eu acho que o mundo pede isso. A gente não quer mais a pessoa que estudou comunicação, trabalhou com comunicação, fez pós em comunicação e fez MBA em comunicação. Isso é muito legal, mas é muito acadêmico. As pessoas querem, de novo, ter aprendizado próprio. Então, acho que uma outra tendência legal... O generalista é um perfil, assim, que você acha que é tendência? É, mas ao mesmo tempo eu fui generalista e tomei bastante na cabeça. Tá. Assim, se você não ia me chamar aqui se eu fosse generalista. Eu adoro o Mark. Ele fala do quê? De comunicação, de comida e de como é que fala? E de pandemia, de Covid. Ele é muito bom nos 3 temas. Eu chamo em quê? Então, eu acho que você pode ser um generalista. Tem até uma expressão disso que é um T, né? Você tem um corpo T, um core, que é um core específico, e um T, acho que é assim que fala, tá? Que meio que abraça tudo isso. Tá. Eu não posso esticar porque eu tô com o braço machucado, então eu vou fazer isso aqui. Igual o pai do Nemo, tá? É isso aqui, mas igual o Nemo. Qual que tinha um bracinho mais curto? É o Nemo ou o pai do Nemo? O pai. Ou o Nemo. Não lembro. Galera, vocês tiram Nemo? Era o Nemo? É o Nemo? Tá Obrigado. Então, assim, eu vou tipo o Nemo, eu não posso esticar. Mas o que eu quero dizer, quanto mais você tiver um arcabouço de inteligências interpessoal, lógico-matemática, inteligência física, inteligência intrapessoal, inteligência emocional, acima de tudo, sabe? Quanto mais você for preparada e preparado para esse mundo que está entrando, mais você vai ser chamado. Porque foi aquilo que eu te falei. Não sei se a gente falou isso fora do ar ou aqui, já nem lembro que a gente está conversando há quanto tempo. Não, falei aqui no ar. Eles não vão chamar a Maria Cecília da Fala Hub no futuro. Eles vão chamar a Maria Cecília porque é a Maria Cecília. Porque a Fala Hub, assim como várias empresas, em algum momento, vai vender commodity. Colocar o cliente na imprensa é commodity. Fazer um artigo é commodity. O que muda? O valor que você entrega. Então, se eu estou te contratando e pagando mais e melhor, um ticket mais alto, é porque eu sei que você tem um valor. 10 anos de estrada. Porque você trabalha alguns dos maiores empreendedores desse país, e você já me ajudou lá atrás, eu sei disso. Então, é verdade. De novo, eu não estou comprando a Fala Hub, o serviço da Fala Hub, que daqui a pouco pode ser feito por uma pessoa. Eu estou comprando o valor agregado. Eu estou comprando o que não se pode comprar, o subjetivo. Perfeito, perfeito. Acho que pra gente ir encerrando... não. A gente precisa... Agora que eu parei de tossir, agora que tá tudo bom... A gente vai ter que marcar uma segunda, né? É muita coisa. A gente ficou 1 hora lá fora falando. Poxa, a gente tem papo, né? Devíamos ter começado aqui, né? Tem papo. Mas acho que até fazendo uma propaganda, do podcast que você gravou com a Renata. Sim. Como que é o nome do podcast? Do Pode Ré. Pode Ré, né? Acho que seria interessante para quem quiser, até quando você começa a falar da questão do generalista e como que você começou a se entender, tipo, qual que é o meu nicho, para onde eu vou. Eu acho que esse é um ponto interessante, assim, sabe? Que é, na verdade, uma pergunta diária, tá? E acho que a gente tem que se fazer isso, né? Sim. E você trouxe de uma forma muito simples, que foi, começou a pandemia, 80 mil lives, eu não fui convidada para nenhuma. Por quê? Porque eu era a pessoa que falava de tudo. Mas tem um detalhe. Eu tinha 500 mil de seguidores. Eu era top voice número 1 do LinkedIn. Exato. Eu tinha coluna na Época Negócios. Quer dizer, não é que eu era um cara, tipo, escondido, que ninguém me chamou. Eu já tinha uma autoridade. Totalmente. Hoje, felizmente, eu tenho mais. Mas eu tinha uma autoridade. Aí o que aconteceu? Só para recapitular para as pessoas. Começou aquela curva de lives, maior que a da curva da Covid. A Covid baixou, a curva de lives aumentou. Continuou. Você abria a gaveta, tinha uma live. Você abria a geladeira, tinha uma live. Né? Não dava, tinha gente dando entrevista pra geladeira. O cara abria a geladeira à noite e começava a falar por causa da luz. Foi terrível. E eu não fui chamado em nenhuma. Se eu tivesse chamado em 2 ou 3, beleza. Mas nenhuma. Falei, tem alguma coisa muito errada e é comigo. Eu tive, entre aspas, a humildade de suspender o meu ego e falar, o problema sou eu. Né? Quem me ajudou muito, depois a gente vai falar aqui, foi o Joseph Rubin. Tá, sério? Sério. Que incrível. A gente faz uma homenagem final pra ele, porque é verdade, ele mudou minha vida ali. Incrível. A Conquer e ele mudaram minha vida ali. E eu explico depois o porquê. Então, eu não tinha se chamado pra live nenhuma. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. E aí que eu saquei o seguinte, eu era o cara que sempre perguntou. Eu era o cara que sempre entrevistou. Eu era o cara que sempre levantou a bola. Mas eu não tinha assunto próprio. Aí o que aconteceu? Pegaram carona as pessoas que já tinham temas. Thales Gomes,
Alfredo Soares, Bruno Nardon, entre muitas outras pessoas, Bruno Van Enck, muitas mulheres interessantes, muitas pessoas de outros gêneros que começaram a projetar essa história. E aí teve, dentro da pandemia, um outro evento que para mim foi definitivo, e esse sim eu já era aliado. Que bom, porque aí realmente eu consegui projetar muito lá dentro, que é a questão do George Floyd. Perfeito. Né? Em maio de 2020, você tem a morte do George Floyd, que na verdade é um assassinato. E depois do assassinato dele, existe o Black Lives Matter, que muda a perspectiva que a gente tem sobre a negritude no mundo. No mundo. Ou seja, a negritude foi vista as pretitudes foram vistas de outra forma. Você não consegue mais fazer uma propaganda que não tem uma pessoa preta, você vai ser cobrado. Você não consegue mais fazer um evento que não tem uma pessoa preta, você vai ser cobrado. E com razão. Já era, né, cobrado. Eu já cobrava. Total. Desde 2017. Mas aí, naquele tempo eu comecei a buscar os meus aliados. Falei, é com eles que eu ando, é com eles que eu vou fazer. Aí eu ofereci o meu LinkedIn de 500 mil de pessoas para Patrícia Santos, da Empregue Afro. Eu acho que eu me lembro disso. Então, ela ocupou, entre aspas, o meu perfil, né? E aí, com o tempo, eu comecei a sacar que, que era uma construção coletiva. De lá, eu consegui, a Helena Crécia, do TEDx São Paulo, me chamou para ser palestrante no TEDx. Hoje eu tenho 4 TEDx. E tenho 2 TEDx como apresentador. Incrível. Então, assim, de novo, eu tive uma reconstrução ali. Mas por quê? Porque eu abracei um tema. Se eu fosse o cara generalista de sempre, que não falasse sobre nada, eu adoro o Mark, mas eu não sei o que comprar dele. Quando eu tinha uma agência, beleza, eu tinha o que vender. Quando eu tinha uma agência e tava ali na Globo e tal, ou até como LinkedIn Top Voice, maravilha, o pessoal me chamava para palestra. Mas e depois? As pessoas cansam de te ver. Você tem que ter temas. E aí que eu saquei que, como conteudista, eu poderia me reinventar e falar de temas diferentes, sob uma ótica transversal da comunicação. Então, de lá para cá, eu virei um estrategista de comunicação. Perfeito. Bela virada. Obrigado. Tô tentando. Poxa... Quer falar do Joseph? Vamos falar do Joseph? Abre a caixa porque eu não consigo esticar o braço. Não tem nada. Tem nada? É fake. É o seguinte. Então alguém poderia trazer aqui a garrafa. Cadê? Pode? Vamos pedir? Pode trazer uma garrafinha? Tá, e você consegue pegar pra gente aquele líquido? Obrigado. Esse é a nossa gravação mais dinâmica, tá? Que bom, né? Vai ficar sempre a mesma coisa também, não? Aqui na frente, sim. Mas gente, tem gente aqui atrás. As pessoas se esquecem, né? É verdade. Eu sempre falo da parte técnica. E assim, o Joseph Rubin, o Wendel, eles mudaram a minha vida. Por quê? No dia 20... eu voltei da França dia 19 de março. Eu desembarquei em São Paulo dia 19 de março. Eu tinha ido dia 3, eu tenho família francesa, a gente foi lá para eventos, como um todo. Pode vir aqui, Lucas. Venha, apareça. Dê um oi. Olá, obrigado. E aí, o que aconteceu? Eu faço questão de fazer propaganda para essa família que eu adoro. Mas eu quero dizer com isso. Dia 19 eu voltei. Dia 25, o Joseph pediu para eu participar de algum evento online com ele. E a escola... Eu lembro que foi no pontapé deles entrando no online concurso de... inteligência emocional. Mas calma, teve um antes. Tá. Que era uma live que ele ia fazer X fechada. Tal. Eles eram analógicos. Totalmente. Eles viraram digitais e explodiram. O livro dele primeiro conta fala tudo isso, maravilhoso. E aí o que ele faz? Quando o Joseph me chama, fala, você gostaria de participar? 6 dias depois, a gente voltou infectados de Covid. Meu pai morreu. Meu pai morreu dia 25 de março de 2020 de Covid, de pneumonia. E era o dia que eu ia gravar com ele. Eu falei, cara, não tenho condições. Ele, não, beleza. Aí ele voltou dias depois e falou, Mark, já era abril. Você pode, por favor, gravar um depoimento pro meu... A gente vai lançar um curso X, vamos dar de graça. Seria legal ter um depoimento seu sobre alguma coisa que você queira falar, né? Ele foi super generoso. E eu falei sobre adaptabilidade. Né? Coragem, adaptabilidade, silenciamento, alguma coisa assim. Que era uma coisa que estava muito forte na época. Né? Você falar de como é que você se adapta a essa história toda. Porque em março a gente achou que ia acabar em abril. Em abril, em maio. Nossa. Maio, julho. Foi e a pior nunca fase acabou. da minha vida profissional. Não, nunca acabou. Você imagina isso vivendo um luto. Não. Né? Profissional e pessoal. Muito, Então foi muito difícil. E aí
eu gravei um depoimento, que eu me lembro que eu gravei num quarto que a gente tinha, na época eu era casado, era um quarto meio que um escritório, que na primeira vez o meu filho entrou, eu falei, putz, não dá, tal. E na segunda eu gravei de primeira. Eu não me lembro o que eu falei. Não me lembro. Deixou a... Falei, fui falando. Aí ele entrou, sentou no meu colo, eu vou até resgatar isso. Foram uns 10 minutos. E mandei. Beleza. Eles soltaram o curso. O curso teve 500 mil de downloads. Então você pode imaginar, minhas redes sociais começaram a ganhar 5, 10, 15 mil seguidores da noite pro dia. Caramba. Tudo que eu fazia, o pessoal... Por quê? Porque eu acho que tocou as pessoas. Eu estava explicando do meu pai e tal, tocou as pessoas. E ali eu recebi um carinho que eu não tinha recebido até então. Fico até arrepiado. É que eu não tenho pelo, mas eu fico até arrepiado. Que foi graças a Conquer. Que incrível. Super me acolheu. Então eu tenho uma dívida com o Josh, com o Endel e na época com outros sócios também. Que incrível. Que é uma dívida, na verdade, afetiva. Porque se não fossem eles, eu teria passado incólume nessa pandemia. E aí eu comecei a ser resgatado. Faz uma palestra aqui, faz um comentário ali, entendeu? Porque eu comecei a ser visto de novo. Eu estava apagado. E quem me chamou para fazer a primeira palestra foi um cara chamado Diego Mai e a irmã dele, Sandra, que é uma palestra para a empresa deles, que é uma empresa de seguros. E eu não queria cobrar. Não queria cobrar. E na época ele falou, quero te pagar. Eu falei, tá bom. Ele pagou 3 mil. Hoje minha palestra vale 10 vezes mais. Incrível. Então assim, foi um reposicionamento com muitos elementos, ou como gosta de dizer a juventude, com muitas camadas, mas que na verdade ele foi um reposicionamento necessário. Você não ia morrer na praia de várias maneiras. Então eu sou muito grato, viu, Vanessa Bento Rubim, ao seu marido, porque ele realmente me resgatou. Eu admiro ele muito. E a Conquer. Eu admiro muito. E o ZTX 14, que está aqui apoiando vocês, que eu tomei. Aliás, eu me concentrei. Total. Eu só errei umas 2 vezes, mas também podia ter errado 14. Só esqueci ou 2 vezes. Mais até, ou um pouco né? mais. Mas acho que eu estive muito presente. E esse shot de concentração e energia, né? Que é um shot criado pela Vanessa Bento, que é uma especialista também nessas questões todas de wellness, né? E ele vem novo empreendimento poderoso. Fico muito feliz. Estamos lançando no mercado agora. É mesmo, então sucesso. Agradeço. Isso aqui tem muito também da dívida afetiva que eu tenho com eles. Então, incrível. Obrigado. Fora a família linda que eles construíram. Nossa, né? Que isso, senhora. Velho. Todos a cara da mãe. Eu vejo aquelas fotos, eu falo, gente, venceram na vida. Todos a cara da mãe. Incrível. Não, é que tem inteligência do pai também, mas tem a cara da mãe. Incrível, mas eu sou fã demais, assim, deles. Isso é super importante. Acompanho a jornada deles totalmente. Você lembrar quem te deu a mão. Né? Isso é importante a gente reconhecer quem são essas pessoas que nos tocaram, né, na nossa jornada. Super. Poxa. E você me ajudou no momento do livro, quando eu mais precisei. Em 2019, juntos. quando eu comecei a fazer o livro, eu não tinha acesso ao Thales Gomes. E você, da noite pro dia, colocou ele em tudo na minha vida. Gravei podcast pra Jovem Pan, entrevista pro livro. Ele foi super solícito. Foi um movimento bom. Super bom. E você tinha 20 e poucos anos, tá? Então, se não fosse você... Obrigado. Obrigada. Poxa, agora fica até eu emocionada. Não, mas ué. Obrigada demais, viu? Amei, assim, obrigada pelo seu tempo, Imagina. pela disponibilidade. É uma alegria estar aqui. E a gente marca outros, com certeza. Se Deus quiser. Obrigado. Posso levar? Tchau, com certeza. Tchau, gente. Tchau, já. Obrigada. Obrigado você. Até a próxima, de coração. viu? Beijo. Obrigado.